o maior inventor do Brasil. Agradeço o canal CNN do Brasil, TV Internacional, que pesquisou no INPI do Rio de Janeiro e descobriu que os últimos 30 anos eu fui e continuo sendo o maior inventor do Brasil, pessoa física, com 135 patentes depositadas. A CNN veio até aqui em Marília, estado de São Paulo, e fizeram uma entrevista em minha residência e em minha empresa, que os senhores assistirão a partir de agora. O gargalo forte do INPI é justamente a demora na expedição da carta patente e o excesso de burocracia do órgão. Então, essa semana mesmo eu falei com o inventor que ele registrou patente dele em 7 países, saíram em 6 países e a do Brasil ainda não saiu. O INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ligado ao Ministério da Economia, é o órgão responsável por avaliar os pedidos de patente. Atualmente, existem mais de 64 mil solicitações. Depois do intervalo, você vai conhecer o campeão brasileiro de pedidos de patente. Começou lá com 5 anos de idade, lá atrás, lá no sítio, sem recursos, sem eletricidade, sem internet, sem TV, sem celular, sem nada. É daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta com CNN Séries Originais. Depois do processo de criação, o inventor brasileiro precisa percorrer um longo caminho para conseguir patentear seu produto. Quem avalia os pedidos de patente é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ligado ao Ministério da Economia. Patente, na verdade, é um direito outorgado pelo Estado, que concede a criação do intelecto do inventor, que tem aplicação industrial, que resolve um problema tecnológico, concede um direito de exclusividade. E ele é temporal. Nós temos, é um direito concedido por 20 anos. O maior freguês do INPI é Seu Mateus. O inventor já entrou com 135 pedidos de patente. Me roubaram umas 40 patentes dessas 135, foram todas roubadas. Os caras que roubaram exploraram as patentes, copiaram, piratearam minhas máquinas. A patente é um dos monopólios que as pessoas têm que respeitar. Por quê? Porque ela é com respeito ao desenvolvimento daquela pessoa. Você roubar uma patente, você infringir uma patente, é a mesma coisa que você entrar na casa de uma pessoa e roubar os móveis da casa dela. Roubar a televisão, roubar o que ela tem. No caso do Seu Mateus, o bem que ele considera mais valioso são as ideias. Mas eu sou do tempo que só se desenhava no lápis. O computador já não serve para mim hoje. Os maiores inventores do mundo não tinham computador quando inventaram as coisas. Foi inventado na raça. Foi na raça também que Seu Mateus deu os primeiros passos no universo das invenções. Eu agradeço que meus pais nunca me compraram os presentes, porque me obrigaram eu a fazer. Ai. Olha, eu chorei muito para que meu pai me comprasse aquela bicicleta. Foi assim que tudo começou. Começou lá com 5 anos de idade, lá atrás, lá no sítio, sem recursos, sem eletricidade, sem internet, sem TV, sem celular, sem nada. Seu Mateus cresceu em um sítio em Marabá Paulista, interior de São Paulo, a cerca de 700 quilômetros da capital. Amanhã eu ia na escola e à tarde ia trabalhar na roça, carpindo milho, mandioca,
as coisas que minha família plantava. Nas horas vagas, criava seus brinquedos com os carretéis de linha que sobravam das costuras da mãe. Aí eu fazia as estradinhas assim no chão, e com os carretéis, então era uma coisa assim, aquilo era deslumbrante, pelo fato de que era a gente que fazia, uma coisa que tinha valor, né? Quando chega a adolescência, os rumos da vida mudam. Que quando eu tinha 14 anos, me apareceu um primo meu que tinha feito o Senai em Bauru. E ele perguntou para o meu pai se meu pai não queria que eu fizesse o Senai, ele conseguia me inscrever. Perguntaram para mim, você quer ir estudar mecânica em Bauru? Na mesma hora eu falei, não, eu quero sim. Aos 17 anos, formado em mecânica, conseguiu emprego em uma fábrica de carroceria de ônibus. Aí eu comecei a modificar o sistema de montagem do meu jeito, e dali a um ano eu estava montando 3 esqueletos de ônibus, só eu e um ajudante. Eu ia bolando do meu jeito lá e eu consegui aumentar em 50% a produção. Em pouco tempo foi contratado para trabalhar em uma fábrica de transformadores. Fui forçado a aprender a desenhar as ferramentas que eu mesmo fazia. Eu devo ter feito umas 30, 40 ferramentas. E todas eu fui desenhando e fazendo. Eu mesmo desenhava, eu mesmo fazia. Então isso me abriu também a imaginação. Autodidata, se deu também criando as ferramentas que partiu para a capital paulista para trabalhar em uma grande montadora de veículos. Foram acontecendo coisas, até que eu cheguei a ser chefe de projetistas na General Motors. A vida corria confortável para o seu Matheus, até que o lado inventor começa a falar mais alto que o lado funcionário. Você inventa as máquinas lá para os gringos, por que você não inventa uma máquina de fazer tijolo? O desafio foi feito por um primo dele que trabalhava com material de construção em Marília, interior de São Paulo. Aquilo mexeu comigo de uma certa forma que eu quase nem dormi mais aquela semana. Eu tinha uma prancheta lá na minha casa, e já comecei a fazer o projeto de uma tijoleira, sem nunca ter visto uma tijoleira. Seu Matheus abre mão da carreira e aposta na nova ideia. Aí, dali a pouco, eu fiz a máquina e já teve um oleiro aqui de Marília que foi lá, viu a máquina, ficou encantado. Aí comprou a máquina e com o dinheiro da máquina eu abri minha firma. Foram 6 meses para projetar e construir a primeira máquina de tijolos. Com o sucesso do produto, abre sua empresa em 1975. Em um ano eu vendi 7 máquinas dessas. Décadas depois, seu Matheus vê sua ideia se transformar em um negócio de sucesso. Hoje nós fazemos 80 modelos de máquina. Mas eu inventei umas 120, fiz uns 120 projetos. Todos projetos feitos por mim. Eu cheguei a ter 5 desenhistas, mas eu que fazia o rascunho do projeto. A Máquinas MAN, ela tem hoje 40 anos e ela fabrica toda a linha de máquinas para cerâmica, né, para fabricação de blocos e telhas cerâmicos. A máquina de tijolos, criada por seu Matheus e outros 4 projetos dele, foram patenteados. Porém, ele ainda possui outros 130 que estão na fila para serem analisados. O exame de patente é um exame muito minucioso. Então, nós precisamos de examinadores qualificados em tecnologias específicas para poder fazer esse exame.
O INPI recebe cerca de 30 mil pedidos de patente por ano. Hoje, cerca de 64 mil solicitações aguardam na fila por uma avaliação. São apenas 312 examinadores. O último concurso foi realizado em 2014. O INPI é o cérebro tecnológico do nosso país. É um dos órgãos do governo federal que mais tinha que ser respeitado nesse país. Não só com investimento, como também como lado ideológico. Por quê? Porque lá concentra a inovação tecnológica que é desenvolvida no país. Mesmo em meio às dificuldades, os projetos de Seu Mateus não param. Pré-projeto de instalação de usina de queima de lixo e geração de energia. Uma usina pequena para queimar apenas 3 toneladas de lixo por hora. Marília produz 240 toneladas por dia. Aos 80 anos, com centenas de invenções no currículo, a preocupação de Seu Mateus agora é com as próximas gerações. Eu estou tendo mais dificuldade nessa usina na parte de poluição da atmosfera, porque está difícil de encontrar tecnologia de lavagem de gases. Eu estou fazendo isso por minha conta, quero montar essa usina por minha conta. Melhorar o mundo em que vivemos, mudar a sociedade. Talvez essas sejam tarefas para uma multidão de inventores. Nos últimos 30 anos, lançamos muitos modelos de máquinas para cerâmica vermelha, de tijolos e telhas, como vocês podem ver em nosso catálogo. São 80 modelos de máquinas para linhas de produção automáticas e robotizadas, de onde se originaram as 135 patentes de invenção e de modelos de utilidade de máquinas e de mecanismos de máquinas.